unidades Células são unidades estruturais dos seres vivos. Estruturais dos seres vivos. Dois seres vivos. Tem que eu escrever o de baixo também? Também. Esse é a partir. Sim. É a partir. É a partir. É a partir de meu lápis não tá pegando. É a partir das células. Celulares. Professora? Quando terminarem, me avisem, tá bom? Professora? Oi. Oi, Juan. Tô quase acabando. Ok. Terminei. E aí, Daniel, terminou também? Alô? E Cassia? quase. Tá. Cassia, tá me ouvindo? Tu terminou a tarefa? Kessia, fala aí, por favor. Cassia. Oi, Cassia, tu terminou a tarefa? Fala aí. Terminei. Ok. Ainda bem. Tá bom. Cassia, passa a fila da prova. Juan, deixa de bagunça. A resposta número 4. Tá bom. Já, professora. Pronto. Então, só recapitulando, gente. Pronto. As células, elas vão ser unidades estruturais dos seres vivos. Então, a gente tem uma célula, vai pegar um conjunto delas, junta todas as células e a gente vai ter um tecido. Depois a gente junta vários tecidos e vai formar um órgão. Um intestino, um coração, um pulmão. Junta vários órgãos, a gente vai ter um sistema. Sistema digestivo, sistema nervoso, sistema circulatório. Para então a gente formar, depois de juntar vários sistemas, a gente vai ter o nosso organismo propriamente dito. Então, partindo para uma comparação, se o corpo fosse um país, as células seriam as pessoas. Então, olha só. Se a gente tem um organismo comparando com um país,
Dentro de um país, a gente tem as regiões. Dentro de um organismo, a gente vai ter o quê, Juan? Dentro de um organismo, Sim. Ó, dentro do país, a gente a gente tem vai ter regiões. país, Dentro do organismo, a gente tem sistemas. sistemas. Dentro das regiões, a gente tem estados. Dentro dos sistemas, a gente tem os órgãos. Órgão. Daniel, dentro dos órgãos, o que é que a gente vai ter? Daniel? Ai, meu Deus, socorro. Daniel? Hello, Daniel. No. Tecidos? Isso, tecidos. Sim. E dentro dos tecidos, a gente vai ter, por fim, as células. E, Ok? Então, ficou e dentro dos entendido isso aqui, gente? estados vai Alguma ter dúvida? cidade. Sim. Não. Não, peraí. Entenderam? Sim. Ok, vou passar. Sim. Então, antes da gente falar de sistema, tá? Falar de corpo humano propriamente dito, a gente precisa entender como é que as células funcionam. Vai lá. Então, essa primeira figura aqui Hum. são células que estão presentes na nossa boca. Dentro da nossa boca, a gente vai ter esse tipo de célula aqui. Aqui no meio, a gente tem vários tipos de células. A gente Tem uma célula parecendo um ovo. É, exatamente, parece mesmo. A gente tem essas células aqui de cima, são Um ovo células fincado. sanguíneas. São células que estão no nosso sangue. Essa daqui também é uma célula que está no Sim. nosso sangue. Essa aqui, ó, essas três juntinhas são células do nosso intestino. E essas aqui são células do sistema nervoso. Então, essa célula aqui, ó, é essa daqui também, só que de um outro forma. Essas faíscas aqui que vocês estão vendo são sinapses nervosas do nosso sistema nervoso. Tranquilo até aí? Sim. Pronto. Vou seguir. Tia, vai ter atividade? Eu não vou colocar atividade não para vocês hoje. Não, peraí, eu vou mandar mais tarde só 2 perguntinhas de marcar, tá? Bem simplesinhas para vocês fazerem. Tá bom. Ok? Tá, de marcar é boa. É, de De marcar. marcar é perfeita, de marcar é bom. Pronto. Então, olha só, gente. As células, elas são microscópicas. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o nosso olho não é capaz de enxergar uma célula, porque ela é muito pequena. Ela mede cerca de 0,1 Não milímetro. conseguem vê-las. Oi? Juan, você falou? Nossa. Não. Ó, então tem aqui o esquema da régua e a gente tem, entre um tracinho e outro da régua, a gente tem 1 milímetro. Nesse espacinho, entre um tracinho e outro, cabem 10 células. 10 células. Para você ver assim como elas são pequenas. Então é pequena mesmo. Exatamente. Copiem essa frase para mim, por favor. Porque tem aqui, as células são microscópicas. Células são microscópicas. Medem cerca de 0,1 milímetro. Tá. Só isso. Eita, doido. Vou lá pra aqui querendo fazer parkour. Micrões. Como é que chama?
Quando acabarem, avisem. Eu já acabei, professora. Ok. Já acabei. Ok. Kessia? Kessia, acabou? Quer? Ainda não. Tá. Parece que é certinho. Ela liga o microfone na mesma hora que ela termina, na mesma hora ela desliga, sei lá. Ligeira. É certo. Parece que é um robô. Na mesma hora desliga. Eu demoro 2 anos. Acabei. Pronto. Acabei. Então, vamos lá. Como eu falei, elas são microscópicas, gente. Então, por conta disso, as células elas só podem ser enxergadas através de um microscópio. Copiem isso aqui também, tá? Mas deixa eu falar primeiro. Como é que acontece? A gente pega um pedacinho de Mas só vidro pode ser o microscópico. chamado lâmina. Lá na escola a gente tem um, né? Infelizmente, como a gente está distante, se fosse hoje na escola, a gente ia ter aula com microscópio, para a gente poder enxergar as células da boca. Como é que a gente faz? A gente pega um pedacinho de vidro, coloca essas células e coloca elas aqui, ó, nessa platina preta. Aqui em cima a gente tem um conjunto de lentes que a gente chama de lentes oculares. E aqui embaixo a gente tem esse conjunto de lentes que a gente chama de lentes objetivas. Oculares e objetivas. Tia, Oi. Oi. tia. Oi. Oi, Juan. Só pode repetir que tava cortando o áudio. Ah, sim, desculpe. Nós temos... A senhora pode repetir que a senhora falou que tá cortando o áudio. Estou repetindo. Tá entendendo agora? Tá. Pronto. Sim. Nós temos as lentes oculares aqui em cima. E nós temos as lentes objetivas aqui embaixo. A união dessas duas lentes fazem com que a gente consiga enxergar os objetos num tamanho maior. Então, as células, por mais que elas sejam microscópicas, com o auxílio do microscópio, a gente consegue enxergá-las, tá bom? Deu para entender, gente, agora? Sim, só pode ver células através de um microscópio. Exatamente. Cópio. Pronto, aí Sei vocês lá. podem... Microscópio. Aí copiem essa frasezinha aqui. Vou escrever. Sim. Vi.
Pronto. Daniel e Kessia. Acabei já também. Eu já. Pronto. Então vamos lá. Gente, todos os seres vivos vão ser formados por células. Todos, com exceção dos vírus, tá? Porque até hoje a gente não tem certeza se vírus são seres vivos ou não. Tudo que a gente sabe sobre os vírus é que eles não são formados por células. Eles têm um outro tipo de composição que não é igual a de uma célula, tá? Copiem isso aqui, por favor. E aí vocês me avisam. E qual é a composição dele? Eles são compostos de proteína, tipo um aglomerado de proteínas. E dentro lá, abrigado no meio das proteínas, a gente vai ter o DNA do vírus. No próximo slide eu vou mostrar como é que é formada a célula. Tá. Agora eu vou escrever. Ok. Cadê o seu negócio de remédio? Tu tem aquele negócio branco? Gente, desliga o Uma microfone. carteirinha? Acabei. Ok. Esperar os coleguinhas agora. Acabei. Acabei. Pronto. Prof. Então, gente, ficou alguma dúvida com relação a essa questão dos seres vivos? Todos eles são formados por células. Não. A única exceção vai ser o vírus. Os vírus não são formados por células, tá? Mas tudo aquilo Eles que... destroem as células, né? Todos os seres vivos são formados por células. Tia, Oi. os vírus destroem as células, né? Não, assim, depende do vírus. Tem vírus que destrói e tem vírus que apenas entra dentro da célula e começa a comandar tudo que está dentro. E o coronavírus faz o quê? Ele entra dentro e aí dentro da E comanda. célula ele começa a se reproduzir Hum, e depois ele sai da célula e vai infectar outras células. Ele fica passeando na corrente sanguínea. É por isso que você pega, demora alguns dias para vir um sintoma e que ele Exatamente. está se reproduzindo. Exatamente. Demora um tempo porque ele está se manifestando ainda. É. Então, olha só, gente. Existem 3 partes principais de uma célula, que são a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, tá?
Então, como o Juan falou no começo da aula, parece um ovo quando a gente abre, né? Tem aqui essa partezinha mais escurinha, que é a membrana. Aí dentro, o que seria a parte da clara do É o ovo, né? citoplasma. Seria o citoplasma. E essa bolinha E roxa o aqui é o núcleo. núcleo, a gema. Compreenderam isso aí? Sim. Pronto. Aí tem que escrever as Escrever células e dessa vez fazer esse desenho também, dessa célula aqui. Cadê? e fazer a membrana plasmática e o citoplasma e Faz tudo. esse desenho que nem fosse um ovo mesmo. Nossa. E aí bota o nome: membrana, citoplasma e núcleo. Tá. Agora vai demorar. Tá, mas eu espero. Agora eu vou fazer o negócio. Uma bola. Uma bola. Aí faz outro redondo. Não precisa ser totalmente redondo. Não, precisa não. E agora faz esse Até negócio. porque as células elas têm diversos formatos. Membrana. Membrana. Plasmática. Membrana plasmática. Citoplasma. Citoplasma. E o último, núcleo. Deixa eu escrever aqui. Já, professora. Ok, já quer. Já. Não, Já. Pronto, não, falta não. só Juan, né? Já. Pronto, então, essas são as três principais partes da célula, gente. Membrana plasmática, citoplasma e núcleo. A gente vai falar disso com um pouquinho mais de detalhes na próxima aula, tá bom? Mas o que é que eu quero mostrar para vocês? A célula, ela tem esse formato arredondado. Isso aqui é ela inteira, isso aqui é ela cortada no meio, tá? Então, a imagem que vocês desenharam seria o esquema da célula cortada no meio. Mas todas elas, aliás, todas não, quase todas, com raríssimas exceções,
vão apresentar membrana plasmática, citoplasma e núcleo, tá? Uma célula que não tem núcleo, por exemplo, é a célula do sangue, a vermelha. As células vermelhas do sangue, elas não têm núcleo. E aí eu queria mostrar esse detalhe para vocês. Existem seres vivos que são formados por uma única célula e são chamados de unicelulares. Uni vem de uma. Unicelulares são seres vivos que são formados por uma única célula. E aí nós temos as bactérias, que é essa foto de cima, e os protozoários, que é essa fotinho aqui de baixo. Copiem isso daí, por favor. Vixe, é pra só fazer as bactérias, Não precisa desenhar, protozoários não. É só e o copiar, outro texto. tá bom? Tá, tem que fazer o bactérias e protozoários. Você bota assim, exemplo. Depois que você Tá bom. terminar unicelulares, você bota exemplo, bactérias e protozoários. Legal. Tá perto de acabar? Tá assim. Deus seja louvado. Ninguém viu nada. Acabei. Já. Todo mundo? Falta Daniel. Daniel também? Eu já. Pronto, então eu vou passar, tá? Tá. Então, olha só. Aqui, seres vivos que são formados por uma única célula e são chamados de unicelulares. Já outros são formados por várias células e são chamados de multicelulares, tá? Então, com exceção de bactérias e protozoários que são formados por uma única célula, plantas, fungos e animais são formados por várias células e são chamados de multicelulares. É só isso aqui para copiar e a gente encerra, tá bom? É pra fazer, tia? Isso, para copiar. Tá. Acabei. Ok.
Acabei. Ok, falta só Juan. Falou aí, mim que eu acabo. Acabei. Pronto. Então, deixa eu só encerrar aqui para olhar para vocês. E... Então, gente, ó. Essa vai ser a aula de A hoje. professora tá parecendo Laís. Laís? A aula de É. hoje foi essa. Laís só coloca o cabelo pra um lado. É verdade. E aí eu vou mandar para vocês no grupo mesmo, tá? Um linkzinho com 2 perguntinhas ou 3. Vocês vão responder. Tá. Aí cliquem em enviar. No que vocês clicarem em enviar, vai aparecer assim, ver pontuação. Aí vocês vão ver quantas questões Enviar, vocês vai chegar o acertaram. resultado pra senhora. Oi? Não precisa mandar pra Tem mim, não. duas, então. Não precisa mandar pra mim. Você... É só fazer, assim? porque eu vou receber. Tá bom? Beijo. Tchauzinho. Se eu errar um,